Vamos ver se o Felipe nos ouve. Olá, Felipe. Bom, ele saiu ou caiu a conexão lá, né? Mas, enfim, pessoal, já estou gravando. Eu já vou avançar com vocês aqui. Nesse primeiro momento, já de partida, quero dizer para vocês que nós seremos aqui bem objetivos, bem sucintos. Professor Robson, fique à vontade para me interromper quando considerar necessário, quiser fazer alguma Tranquilo. intervenção, ok? Você é Ok. o mandatário aqui nesse curso, o seu chefe aqui. Bondade sua. A gente vai seguindo aí as diretrizes. Pessoal, vou compartilhar com vocês aqui agora a, a imagem, a visualização que vocês têm aí na nossa Classroom. Tá? Não reparem eu ficar aqui de lado, porque eu tenho uma tela estendida, então eu estou olhando aqui para a tela enquanto falo com vocês. Por isso que eu não fico olhando aqui para vocês através da câmera. Tá? Já aparece para vocês aí, gente? Me ajudem aí, por favor. Sim, perfeitamente. Perfeito. Obrigado, gente. Então, você tem aqui uma visão da nossa Classroom, é um recurso do Google que nós estamos utilizando, onde a gente posta os conteúdos numa sequência didática, ok? E onde também a gente vai disponibilizar para todos os participantes a avaliação final do curso, que você vai poder realizar depois de ter explorado todos os conteúdos, ok? Quando vocês acessam, pessoal, a Classroom, a imagem inicial que vocês têm é essa aqui, a do mural. Repare que você tem um cabeçalho aqui, as abas aqui na parte superior, né? Então você vai clicar aqui em atividades, vai ser o que vai ser a aba que vocês mais vão utilizar no curso, ok? Repare que do lado esquerdo vocês têm a distribuição dos conteúdos. Nós utilizamos o conceito de unidade, é uma forma de dividir o curso em sessões, para que isso fique organizado didaticamente e haja também assim, uma progressão. Então você pode avançar no curso por aqui, clicando diretamente, ou você pode simplesmente ir rolando a barra, né, e avançando. Então perceba, pessoal, em todos esses tópicos aqui, ou unidades, como queiram, vocês têm algum tipo de conteúdo. Então aqui, por exemplo, em boas-vindas, quando você clica aqui para abrir, repare que você vai ter um vídeo de boas-vindas, que é basicamente um tutorial sobre a utilização da Classroom, também a apresentação pessoal dos professores. Falta, inclusive, o professor Robson incluir a sua aqui, depois você me manda, por gentileza, que eu já vou inserir também. Combinado, querido. Perfeito. Aqui embaixo algumas instruções também com relação ao curso. E abaixo a gente já disponibiliza, aqui na verdade o cursista ele já vai ter acesso ao conteúdo propriamente dito, né? Então você tem sempre assim, tá pessoal, uma breve descrição do conteúdo, e aqui você tem um texto em PDF que ao clicar ele vai abrir para você vai poder fazer a leitura, como também baixar os arquivos. Então os cursistas que quiserem baixar os arquivos poderão baixar também para ter no seu acervo pessoal, sem nenhum problema, a gente disponibiliza. E aqui você também vai ter, no mínimo, pessoal, no mínimo sempre uma videoaula por unidade. Pode ser que a gente coloque algum conteúdo complementar, como é o caso aqui. Repare que você tem uma videoaula, mas você tem também uma live de 50 minutos que nós gravamos e colocamos aqui como um conteúdo complementar, ok? Mesma coisa na unidade 2 e por aí vai, né? Repare que alguns conteúdos ainda não estão postados, então é muito importante, pessoal, que vocês estejam acompanhando isso aqui sempre. Por quê? Porque a gente está atualizando a Classroom. Tá? Então, você já tem alguns conteúdos para estudar, a unidade 1, por exemplo, já está pronta, mas nós ainda vamos alimentar com mais conteúdo. O professor Robson, inclusive, já está gravando videoaulas, eu também estou gravando, então a gente vai disponibilizando isso aqui para vocês. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Além dos textos, pessoal, em PDF, a gente disponibiliza para vocês também vídeos complementares, artigos teológicos complementares, que obviamente são selecionados, passam pelo nosso crivo. A gente disponibiliza também apresentações em PowerPoint que a gente usa na gravação das videoaulas, se for o caso, né, se o professor estiver utilizando, a gente disponibiliza também para vocês aqui, tá joia? Agora, pessoal, vou parar de compartilhar, eu quero dar para vocês aqui algumas informações importantes relacionadas ao curso em si, né, como que ele é estruturado, como que ele vai funcionar.
Esse curso, pessoal, você conclui ele quando você realiza todas as leituras de todos os conteúdos, assiste todas as videoaulas e realiza a avaliação final. Então, a gente vai disponibilizar essa avaliação final para vocês em breve, um total de 20 questões objetivas que você vai preencher. Todas essas questões têm relação direta com o conteúdo textual disponível e com o conteúdo também audiovisual disponível. Tá? Então, vocês fiquem atentos a isso, porque a gente coloca também, elabora também questões aí relacionadas às videoaulas que vocês irão assistir. Outro ponto importante é com relação à certificação, que alguém, inclusive, já perguntou, né? Falou, professor, a questão da certificação, vai ter certificado, como que vai ser? Nós temos uma instituição parceira, que é uma escola de cursos livres de teologia, que é a FATEG. Né? O nome fantasia da instituição é Faculdade Teológica de Guarapari. É uma instituição séria, tanto eu quanto o professor Robson Santos já estivemos lá várias vezes, né, Robson, lecionando no curso livre de teologia dele. Perfeito. Exato, e a FATEG, que é dirigida pelo professor Júlio, me lembra o sobrenome dele aí, Robson, esqueci agora. É Júlio... Júlio Caldeiras. Perfeito, deu um branco aqui. Pois bem, o Júlio, que também é pastor, né, professor e também pastor, ele gentilmente nos deu esse amparo. Então, a instituição ela vai estar certificando. É claro, a gente já encaminhou, eles já têm acesso aqui também à Classroom, já fizeram uma avaliação do conteúdo, e a gente tem essa parceria para certificação. Nós ministramos o curso e a instituição nos dá esse amparo, certificando os nossos alunos aí com um certificado de carga horária de 40 horas. Tá, pessoal? Porque o conteúdo aqui nós distribuímos pensando que 40 horas são 5 unidades ao todo, né? 5 textos base. A gente considera também, ou em outras palavras, né? Nós consideramos aí o tempo que o aluno demanda para ler todo esse material, ler todo esse conteúdo. Então, é um curso pensado aí com uma carga horária de 40 horas. Esse certificado, inclusive, pessoal, vale destacar, temos aqui o caso do Gutenberg, que está concluindo o seu bacharelado em teologia. Esse curso vale como atividades complementares. Ele tem um certificado por uma instituição devidamente registrada com CNPJ próprio, que funciona com aulas regulares. Então, o certificado é perfeitamente válido, tá, pessoal? Isso é um ponto também importante. Já mencionei para vocês a questão da metodologia de avaliação, um contato com a coordenação do curso, né? Um contato que a gente coloca aqui como contato principal. Eu vou pedir ao professor Robson também a gentileza de colocar aqui no chat o seu e-mail também, porque nós dois, pessoal, eu e o professor Robson, estamos na coordenação do curso e a gente disponibiliza os nossos e-mails pessoais para atendimento de vocês em caso de dúvidas teológicas, dúvidas com relação à parte conceitual do curso, dúvidas com relação à Classroom. Professor, não estou conseguindo acessar, estou com qualquer tipo de dificuldade, seja de ordem técnica, seja de ordem didática, vocês podem acessar a gente aí nesses e-mails que já aparecem para vocês aí no chat. O Rony Ricardo Teologia, @gmail.com, e o Robson Santos, @gmail.com. Ok? Muito bem. Um outro ponto, pessoal, que eu também quero destacar com vocês, seguindo aqui, estou olhando aqui o meu esboço, viu? Eles falam que o pentecostal não gosta de esboço, mas eu sou uma exceção, viu? Tudo tem esboço. E, basicamente, aqui, até esse momento, pessoal, os pontos que eu tinha para apresentar a vocês com relação ao funcionamento do curso eram esses, tá? A ideia é que seja realmente um bate-papo rápido aqui. Na sequência, eu quero só fazer uma breve introdução ao curso, abordando aqui algumas questões realmente conceituais da hermenêutica. Mas antes de avançar, queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta, querem tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade aí. O professor Robson quer fazer algum comentário, algum adendo, por favor, fiquem à vontade aí. Falem agora e não se calem para sempre. Na verdade, professor Rony, o que acontece? Lá está bem autodidático, né? Bem esclarecedor, os passo a passos, e às vezes o aluno se sente meio tímido, receoso, né? De perguntar, falar alguma coisa, como se não valesse a pergunta. Toda pergunta, comentário, até mesmo crítica, é bem-vindo, até porque a gente aprende, a gente cresce com isso, né? A gente tem um norte melhor. Qual é a dificuldade do aluno? Qual é o ponto que pode ser ajustado? Então, sem dúvida, a gente fez da melhor forma, né? Mas
o comentário do aluno, sem dúvida, fará toda a diferença, né? Ok? Perfeito. Obrigado pela contribuição, professor Robson. Excelente. Tranquilo. Gutenberg, posso avançar, meu querido? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Pode avançar. Perfeito. Os demais alunos, se tiverem alguma dificuldade depois, fiquem à vontade para entrar em contato conosco aí pelos e-mails. Estamos à disposição. Pessoal, na sequência, então, eu vou trabalhar com vocês aqui um pouquinho, também um comentário bem rápido, eu prometo não tomar aqui aí possivelmente mais que 10 minutos, para apenas introduzir a disciplina em si, ou a parte conceitual em si. Eu começo lançando aqui uma rápida definição do termo hermenêutica, essa palavra que hoje é amplamente utilizada nas ciências humanas, e uma disciplina que se coloca como fundamental para as ciências humanas, não só para a teologia. Tá, pessoal? É muito importante a gente destacar isso, ao ponto, inclusive, do grande pensador Gadamer chegar ao ponto de dizer que a hermenêutica ela não deve ser pensada apenas como um método em ciências humanas, mas ela deve ser entendida como ela própria sendo a intérprete das ciências humanas. Então, ele dá para a hermenêutica um status que está para cima de uma questão metodológica. Né? Ele vai dizer que a própria hermenêutica ela pode ser pensada aí como intérprete das ciências humanas. E junto com Gadamer, a gente tem outros grandes pensadores aí que são fundamentais para o estudo da hermenêutica, ainda que a gente esteja pensando a hermenêutica aqui num aspecto mais filosófico. Né? Nós temos aí o Hans-Georg Gadamer, o Paul Ricoeur, que foi também um filósofo francês, considerado um filósofo contemporâneo. Estou falando aqui do Gadamer. Estou fazendo aulas agora com um professor no doutorado que não chegou a ser aluno dele, mas que estudou na instituição onde o Gadamer deu aulas. Né? E ele comenta que o Gadamer dizia que o pesquisador tem que ler 500 páginas por dia. Né? É claro que isso não deve ser entendido literalmente, né? Mas seja como foi, indica aí o nível de dedicação desses grandes teóricos, né, das ciências humanas. O fato é, pessoal, que a gente tem, inclusive, no Brasil, uma tendência muito grande de crítica a esses pensadores. Alguns teólogos reformados e pentecostais, inclusive, eles contribuíram muito para a construção desses espantalhos, dessas caricaturas. Eu até lamento muito isso, porque são grandes pensadores que contribuíram muito. E a gente tem assim, esse espantalho, muitas vezes, esses espantalhos, essas caricaturas em relação a esses pensadores, mas esses teóricos merecem o nosso respeito. Eles contribuíram muito, deixando aí uma amplitude de pensamento muito grande. Não é diferente em relação a esses que eu já citei, no caso o Gadamer, no caso o Paul Ricoeur, e que trabalharam extensivamente a questão da hermenêutica, da linguagem. No caso do Ricoeur, que foi um pensador muito importante para a hermenêutica, ele próprio vai dizer, o Ricoeur, ele próprio vai dizer, olha, eu não sou um exegeta profissional, eu sou um filósofo de carreira, né, um profissional da filosofia, falando esses termos. Né? Ele deixa muito claro que ele não é um exegeta, mas ele manifesta um inelutável, um profundo interesse realmente pela questão da hermenêutica, pela questão da Bíblia, o interesse dele pela Bíblia, até porque ele era de tradição protestante. Né? E o próprio Ricoeur, inclusive, está dialogando muito com o Gadamer. Ele trabalha muitos textos do Gadamer, ele reage a alguns textos do Gadamer, inclusive, e é também um pensador muito importante para a hermenêutica. Um outro nome muito importante, mais antigo que esses dois que eu acabei de citar, é o do Wilhelm Dilthey. O Dilthey pensava a hermenêutica a partir da vida, né? Pensava a hermenêutica a partir da realidade humana, ou seja, os textos. O Ricoeur tem uma proposta parecida, porque o Ricoeur ele fala que a história precede a palavra. Né? Ou seja, a palavra ela brota da história, da experiência. Não por acaso alguns pesquisadores da hermenêutica pentecostal utilizam muito o Ricoeur, porque o Ricoeur ele valoriza muito a questão da história, da historicidade, que precede o surgimento da palavra. Né? Então, a palavra não surge do nada, ela surge na história. Então, antes da palavra, houve a história, houve a experiência vivida, e essa experiência depois é colocada na palavra. Né? Então, para aqueles que têm problemas aí com a questão da experiência na teologia, da experiência na hermenêutica, o Ricoeur é uma excelente leitura, porque ele consegue, com muita maestria, explicar essa relação. O Dilthey, por sua vez, já pensa em hermenêutica em termos da vida. Eu acho essa proposta do Dilthey muito interessante, porque
A interpretação, tal como pressuposta na filosofia hermenêutica, ela não é só uma análise fria de textos, pessoal, mas ela é, na verdade, uma leitura, um entendimento da própria vida, né? Interpretar textos, de algum modo, a gente pode pensar isso em termos de interpretação da própria vida, de temas relacionados à vida, ao cotidiano, né? A gente se aproxima, e se a gente for pensar isso em relação à Bíblia, isso é ainda mais profundo, isso é ainda mais sério, porque a gente usa a Bíblia para orientar a nossa vida, a nossa existência. Então, esse é um ponto muito importante, ou esses são alguns pontos aqui que eu considero muito importantes para a gente trabalhar em relação à hermenêutica. Mas é claro, pessoal, que estou fazendo aqui essa distinção para vocês, ou estou trazendo aqui de modo muito objetivo algumas contribuições de alguns desses grandes teóricos aí da hermenêutica filosófica, que é importante a gente estabelecer esse diálogo, até porque nos textos que vocês vão ler lá, vocês vão perceber que esse diálogo é estabelecido com esses teóricos, né, com esses autores. Mas observem, pessoal, que o nosso curso ele tem também uma pegada manualística, né? Ele tem uma pegada daquela hermenêutica mais prática, aquela hermenêutica que a gente encontra muito presente nos cursos livres de teologia e também nas faculdades de teologia, que é aquela hermenêutica que apresenta para a gente, não só a nível de cursos, é claro, né? Também na literatura teológica. Então, aquela hermenêutica que coloca para a gente, aquela hermenêutica instrumental, que dá para a gente instrumentos para interpretar o texto melhor. Isso não necessariamente vai fazer de mim, de você, um hermeneuta profissional, né? Isso demandaria mais estudo, isso demandaria muito mais dedicação. Mas, ao menos, o conhecimento dessa disciplina, tal como proposto aqui no curso, ele coloca para a gente instrumentos, ou esse conhecimento vai abrir para nós aí instrumentos que a hermenêutica oferece para o melhoramento da interpretação do texto bíblico, ok? E não, caso não tenhamos esse instrumental, a gente acaba muitas vezes fazendo uma interpretação de textos bíblicos que muitas vezes é equivocada, né? Isso historicamente tem acontecido na igreja brasileira. Eu não estou com isso dizendo que a leitura popular da Bíblia ela não seja legítima ou que ela deva ser preferida. Mas eu tenho defendido, inclusive foi o meu trabalho na minha dissertação de mestrado, a ideia de que essa leitura popular ela pode ser melhorada justamente pela hermenêutica, né? Por princípios hermenêuticos. Então, dentro disso aí, pessoal, eu vou agora compartilhar com vocês aqui a tela novamente, ó, só para a gente voltar um pouquinho aqui nos títulos das unidades. Olha que legal. Dentro disso, a gente vai considerar, inicialmente, né, a gente considera aí o que é a hermenêutica, dentro dessa perspectiva mais instrumentalista, né, manualística, depois. Isso aqui pode talvez dar um bugo, pode bugar aí a cabeça do pessoal. Alguém pode perguntar assim, Rony, o que tem a ver pós-modernidade com hermenêutica? Vocês estão vendo aqui, eu coloquei, nós elaboramos aí na unidade 2 um tópico para falar sobre o que é a pós-modernidade. Isso permite, um tópico como esse no nosso curso, permite que o nosso curso seja contextualizado, tá, pessoal? Até porque nos estudos em torno da hermenêutica se fala sobre hermenêuticas pós-modernas. O Claude Abisborf, por exemplo, que eu até comentava com o Gutenberg antes de iniciar a nossa reunião, a nossa aula aberta, o Claude Abisborf é um teólogo católico brilhante, desculpa, é um teólogo católico brilhante, e ele fala de algumas das grandes tendências teológicas do nosso tempo, né? Então, por exemplo, dentro dessas grandes tendências teológicas, nós vamos ter aí a teologia feminista. Só que essa teologia feminista, na verdade, ela é uma hermenêutica feminista, né? Então, ela é um tipo de hermenêutica pós-moderna. Ela a gente pode considerar essa tendência um tipo de hermenêutica na pós-modernidade. Então, como essa, tem outras que a gente pode elencar, que a gente pode abordar. Então, é pensar a hermenêutica em conexão com o nosso tempo. Então, por isso a importância de um tópico como esse, tá, pessoal? Depois a gente entra um pouquinho aqui no campo da exegese, quando a gente fala de métodos exegéticos de interpretação. São dois grandes métodos aí, que por sua vez abarcam diversas críticas, diversos outros métodos, a saber, o método histórico-crítico e o método histórico-gramatical. Nós temos aí esses dois métodos que são muito importantes, que têm trazido muita contribuição, notadamente para o método histórico-crítico, que não para de avançar na sua pesquisa, né? Tenho a impressão de que o método histórico-gramatical, conquanto seja muito importante, ele meio que estagnou, ele não tem muita coisa mais a oferecer. Talvez no sentido de produção bibliográfica, mas
não em termos de novas contribuições, de novas descobertas, né? Ao passo que o método histórico crítico, historicamente, ele vem se reinventando, né? Então, eu poderia aqui dar até um exemplo, mas eu não vou fazer isso agora, porque vai tomar muito tempo. Depois, pessoal, nós temos aí a questão dos gêneros literários que estão presentes na Bíblia. A gente vai trabalhar isso também um pouquinho. O uso do Antigo Testamento pelo Novo, que é um tema, pessoal, eminentemente hermenêutico, ok? Esse é um tema absolutamente hermenêutico. Então, a gente vai fazer também essa correlação aqui durante as nossas aulas, tá? E uma coisa que a gente vai enfatizar também, pessoal, já estou finalizando a minha fala aqui, porque eu tenho, inclusive, alguns minutinhos para a sala não fechar. Uma coisa muito importante também, pessoal, é pensar a contribuição possível da hermenêutica para a igreja. Então, a gente tem uma pegada aqui no nosso curso, que é uma pegada acadêmica, mas a gente tem também uma pegada que é eclesial. A gente não vê necessidade, e nisso eu e o professor Robson Santos somos concordes, de estabelecer um dualismo, né, entre as contribuições da academia e a realidade eclesial. Então, a gente pensa a hermenêutica sempre em conexão com a igreja, como que ela pode ser usada. E a gente vai estabelecendo esses nexos aqui durante as nossas videoaulas, eventuais encontros que a gente possa fazer aqui novamente, sempre pensando essa utilização prática da hermenêutica na vida da igreja, na pregação, no ensino, nas diferentes instâncias de educação cristã que a igreja desenvolve, tá, pessoal? Então, a gente tem aí uma série de possibilidades de aplicação possível dos princípios da hermenêutica, sem necessariamente, eu não estou propondo aqui, gente, que a gente vai transformar a igreja num ambiente acadêmico, a gente vai ensinar a hermenêutica em termos absolutamente acadêmicos no contexto da eclésia, da igreja, das nossas comunidades de fé, não necessariamente. Mas eu entendo que é possível a gente levar essas contribuições e melhorar, né, os nossos conteúdos teológicos nas nossas pregações, nos nossos estudos bíblicos, nos nossos núcleos familiares, né? Por exemplo, às 20 horas hoje, até aproveitar para estender o convite a todos vocês aqui, o Gutenberg já está lá no grupo, professor Robson, estendo o convite a você, nós estamos iniciando aí um projeto de um grupo, que seria um grupo familiar se fosse presencialmente, né, Gutenberg? Mas nós estamos fazendo remotamente, a princípio estamos chamando de culto remoto, que a gente pretende realizar aí com certa regularidade. É um espaço de oração, de adoração, e é um espaço de compartilhamento da palavra. Então, espaços como esses, né, que a gente como igreja faz o tempo todo, né, grupos familiares, células, visita no lar, trabalho com jovens. O professor Robson Santos gosta muito de falar, né, inclusive no nosso livro da Escola Dominical, ele fala sobre aula ao ar livre, né? Então, não importa. Aonde quer que a gente abra a Bíblia para falar da Bíblia ao povo, a gente pode aplicar princípios da hermenêutica para fazer uma leitura mais responsável, uma interpretação mais responsável e ensinar menos heresia, né? Pessoal, estou encerrando aqui. Quero abrir agora para vocês fazerem seus comentários, perguntas. Se o professor Robson Santos quiser acrescentar, nós temos aí 6 minutos e 50 segundos antes da sala fechar. Tudo certo para vocês, pessoal? Podemos encerrar então? Tudo certo, professor. Muito bem explicado. Eu acredito que as aulas vão somar ainda mais, vão dar mais esclarecimentos, com certeza. E com todo o vídeo, com todo o material didático, com certeza o aluno só tem a crescer, né? Na sua formação e na sua capacidade de interpretação, sem dúvida. Muito bem Maravilha. colocado. Perfeito, professor. Por enquanto, tudo correndo perfeitamente. Então tá bom. Gutenberg, você já confirmou o pagamento lá da taxa única, eu já mando para você em breve o link de acesso à sala, tá? Para você já começar a explorar os conteúdos. Muito obrigado. Tá bom, meu querido? Obrigado a todos, gente. Tenham uma boa noite e fiquem na paz, viu? Igualmente, meu amado. Amém.